Então vamos lá, pessoal. Teste proposto T219 da 10ª edição, Olimpíada Brasileira de Física, 2 blocos, um de massa M e outro de massa Mzinho, estão em contato sobre uma superfície horizontal sem atrito. Na situação 1, uma força horizontal de intensidade constante F é aplicada ao bloco de massa M. Como resultado, surge uma força de contato de valor F1 entre os blocos. Na situação 2, uma força de mesma intensidade F, mas em sentido oposto, atua no bloco de massa Mzinho. Não quer dizer que as massas, o Mzinho é menor que o Mzão, não. Só estou usando algumas letras. Ele não falou nada disso. Então, se ele não falou, eu não posso supor. Resultando no surgimento de uma força de contato de valor F2 entre os blocos. Pode-se afirmar que... Aí eu tenho várias afirmações aqui. Primeira coisa, a gente vai analisar aqui as forças, independente, né, de qualquer coisa, para a gente poder chegar a uma conclusão aí, né? Então, olha só, eu tenho uma força F na primeira situação, né? Aplico aqui num bloco. Ah, mas esse bloco é maior que o outro desenho. Ah, mas esse aqui é de algodão, esse aqui é de chumbo. E aí? Quem falou que o Mzão é maior que o Mzinho? Só se ele falar. Se o enunciado falar. Então, vamos lá. Qual é a força resultante, né? Que é aplicada aqui? Né? A força resultante é o F, né? Porque aqui os pesos, né? Peso do M, peso do Mzinho, né? Vai se anular aqui com a normal do M, com a normal do Mzão, né? Então se anulam. Né? Os blocos não estão subindo nem descendo. O deslocamento é só horizontal. Aqui no plano sem atrito. Então a força resultante só pode ser F. Força resultante é igual a massa vezes a aceleração, né? Essa massa e aceleração aqui, a massa é a massa total, né? Que é o M mais o Mzinho, vezes uma aceleração, né? Vou chamar de A1. Eu não sei que a aceleração não sei nem se é igual a outra. Não posso supor que é igual. Vamos lá agora na segunda situação. Como é que tá o desenho aqui? Mzão tá aqui, né? Então, Mzão não sobe nem desce. Cortei. Aí o cara vendendo pão aí. Pô, rapaz, a mão desse cara deve doer, porque ele passa o tempo inteiro apertando esse negocinho. Pi, 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 pi. Não dói a mão, não. Puta merda. Então vamos lá. Aqui eu tenho o mesmo F, só que em sentido contrário, né? Então eu tenho uma aceleração para lá, né? Esses dois caras aqui se anulam. Então como é que fica de novo aqui o meu F? O meu F vai ficar, né? Massa vezes aceleração, M mais Mzinho, né? Que é a massa total. Eu estou vendo esse objeto aqui, né? Aqui também, né? Peguei o objeto todo. Vezes a aceleração, que eu vou chamar de A2, né? Estou chamando essa aceleração aí de A2. Então, ó, percebe só, esse vetor agora eu vou tirar aqui, né? Eu vou tirar o vetor, vou trabalhar com as componentes F A1, não é isso? Então descobri que A1 vai ser vetor F dividido
por M mais Mzinho. E aqui, vou tirar, se esse cara eu chamei de F, esse cara eu tenho que chamar de menos F, né? É igual a M mais Mzinho A2. Então, A2 é igual a menos F sobre M mais Mzinho. Pô, ó, esse cara aqui é o A1, tá? Então, A2 é menos A1. Então, a aceleração, né? Em termos de módulo, ela é igual. Só o sentido, né? Quem é que me explicita aqui o sentido? Né? O sinal, o sentido que é contrário. Mas o módulo é igual, né? Então, o módulo do vetor A1 é igual ao módulo do vetor A2, né? Isso aqui é igual a A, né? Em termos de módulo. Então, a aceleração, vou chamar de A, que agora eu sei que é igual. A aceleração é a mesma para os dois casos, né? Então, eu já descobri que a aceleração é igual. Então, vamos lá. Então, como é que fica esse F aqui? F vai ser quanto? M mais Mzão vezes A. Né? Achei aqui que esse cara, né, que é igual a esse, já vi que o módulo do A2 é igual. Então, F é igual a Mzão mais M vezes A. Então, agora vamos isolar aqui os dois corpos nas duas situações para a gente ver essas forças de interação. Aqui eu estou em um bloco M, eu não vou desenhar mais o peso, é normal aqui não, porque eu já desenhei aqui em cima. Se anularam. Então, aqui está o F, né? Então, o bloco Mzão empurra o bloco Mzinho, né, com uma força aqui, F1. Por sua vez, o Mzinho, né, empurra o bloco Mzão também com a mesma força, sentido contrário, né? Então, ó, se eu já descobri que ele tem aceleração A, né, nos dois casos, então F1 vai ser igual a M vezes A. E a outra situação, mesma coisa, blocão aqui, né? Mzão, Mzinho, só que agora o F está empurrando aqui, né? O que vai me fazer, ele chama de F2, né? Então, o Mzinho empurra o M com F2 e o Mzão empurra o Mzinho com F2 também em sentido contrário. F2 é a única força que resulta aqui horizontalmente. Então, F2 é igual a massa vezes a aceleração. Massa desse corpo que eu isolei, aceleração que eu já achei. Tá? Então, a gente descobriu o F1, F2 e o F. Agora, a gente pode voltar aqui, né? E analisar as respostas. Vamos lá. Na situação 1, F1 é igual a F. Pô, F1 é igual a F? Não, né? Tá faltando aqui um M aqui somando com esse Mzinho, depois multiplicar tudo por A. Não é igual, né? Então, isso aqui já está errado. E, portanto, o bloco de massa M jamais poderá se deslocar devido... Não é. F1 não é igual a F. Na situação 2, F2 é igual a F, que é o mesmo F aqui. Não é. Não é igual, né? Aqui também está faltando o Mzinho somar aqui com M, né? Então, F2 não é igual a F. Então, vamos lá. Ó. Se o Mzinho for menor que o Mzão, esse cara aqui é menor que esse cara, né? O Mzinho é menor que o Mzão. Então, a força 1 vai ser maior que a força 2. Ó, os dois são multiplicados por A. Se esse cara aqui é menor do que esse,
né? Digamos aqui que o A é 10, né? Aqui é menor, 5, e aqui é 10. Então, 50 é maior que 100. 10 vezes 10, 100. Não é. Então, F1 é maior que F2. Não, está errado. Não importando a magnitude de F. Está errado. Letra D. Supondo de novo, né, que Mzinho é menor que Mzão. Então, F1 é menor que F2. Não importando a magnitude da aceleração atingida. Não importa quanto é o A, né? Então, ó, não importando a magnitude do A. Realmente, se o A for 20, 30, 1 bilhão, não vai importar, porque se o Mzinho é menor que o Mzão, o F1 sempre vai ser menor que o F2, tá? Então, a letra D aí tá certa, né? Aí a outra, letra E. F1 é igual a F2. A gente já viu que a letra A é igual. Então, só vai ser igual se M for igual, Mzão for igual a Mzinho. Independente dos valores relativos das massas M e Mzão. Não. Só vai ser igual se ele falar assim, como M é igual a Mzinho é igual a Mzão, então F1 é igual a F2. Só nesse caso. E não independente de qualquer caso. Independente de qualquer relação entre as massas. Não. Só quando a relação das massas é de 1, né? 1 para 1. Divido M por M vai dar 1, porque eles são iguais. Agora, qualquer outra relação, qualquer outro número que eu achar aí, já não vale. Tá? Então, aí a letra D. Tá bom, gente? Então, é isso aí. Obrigado, um abraço.